Deus e junto comigo meditasse naquilo que o Senhor colocou no meu coração, para que eu possa transmitir aquilo que Deus quer falar na sua vida. Amados, eu peço que que peguem a Bíblia, porque nós vamos transitar por vários textos, para que nós possamos chegar naquilo que, como eu disse, Deus colocou no nosso coração, para os vossos corações. Glórias a Deus. 1 Coríntios 1, 26. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 26. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 1, 26. Eu meditando um pouco nessa palavra, tendo em vista um trabalho que nós íamos fazer com os jovens sobre chamado, sobre o jovem que tem chamado. E Deus colocou este versículo no meu coração. E na minha versão está escrito: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Glórias a Deus. Poucos eram sábios, poucos eram poderosos e poucos eram de nobre nascimento. Certamente todo cristão já ouviu pergunta: qual é o seu chamado? Todos nós já escutamos isso. É um autoquestionamento. E não importa quem somos, sempre nos indagamos qual o nosso propósito, qual o motivo de estarmos nessa terra. Isto é normal, faz parte da natureza humana. Glórias a Deus. Ficamos todo momento querendo saber em que parte da nossa história podemos fazer sobre a vida de alguém, sobre as nossas vidas, sobre o nosso futuro. Isso tudo é normal, não é errado, é perfeitamente normal ter esse sentimento. Glórias a Deus. Vejo muitos cristãos às vezes dizendo algo que aí sim faz parte do tema, e muitos cristãos dizem: eu não tenho chamado. Glória a Deus. E isso é um erro gravíssimo. Todo cristão é parte de um corpo e por isso tem função específica para que foi chamado. Se você ler em Efésios 4:16, Efésios 4:16 está escrito: é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funcione bem e o corpo todo cresça e se desenvolva por meio do amor. Glórias a Deus. O propósito final dessa cooperação mútua, amados, entre todos os irmãos, serve para o crescimento espiritual, de maneira que todos, em uma só, conjuntivamente, faça com que cresça, estabeleça um corpo perfeito para a glória de Deus. Glória a Deus. Por que perfeito? Porque Ele é perfeito. Glórias a Deus. Aleluia. Amado, baseado nisso, eu quero falar sobre um jovem, sobre alguém que achava que não tinha um propósito, que não tinha um chamado. Estou falando de João Marcos. Aleluia. João, que quer dizer Deus, graça, ou a graça de Deus, e Marcos, que quer dizer Deus, Marte, Deus da guerra. A Bíblia fala um pouco sobre sua mãe, mas ela não narra nada sobre seu pai. Pelo nome, alguns teólogos acreditam que o pai de João Marcos era romano, pelo nome, e sua mãe judia. Aleluia. Então, nós temos um jovem
criado com duas culturas, com duas religiões. Um jovem sendo criado em um lar multirreligioso, assim como nos dias de hoje. Nós sabemos que muitos dos nossos jovens, muitos de nós que estamos hoje assistindo, muitas das nossas famílias não vivem a nossa religião. E nós temos que saber viver com essa realidade, assim como foi João Marcos. Aleluia, aleluia. A mãe de João Marcos se chamava Maria, é isso que nós sabemos pela Bíblia, que era viúva e que tinha muitas posses. Várias mulheres ajudavam no ministério de Jesus, incluindo a mãe de João Marcos. Ela era muito próximo de Jesus, como veremos daqui a pouco em alguns textos. Ela era uma mulher influente no cristianismo daquela época. Se nós lermos Atos 12:2, está escrito: ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregados e orando. Então perceba que a mãe de João Marcos era muito próximo do ministério de Jesus e dos apóstolos. Aleluia, glória a Deus. Acredita-se até que é a mesma casa que foi feita a Santa Ceia. Por quê? Porque era uma casa grande, espaçosa e tinha um cenáculo. Não eram todas as casas que tinham um cenáculo. Se lermos Marcos 14, do 12 a 15, você vai ver que no dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, os discípulos de Jesus perguntaram: onde quer que façamos o preparativo para que o Senhor possa comer a Páscoa? E Jesus envia 2 dos seus discípulos, vão até a cidade, e ali tem um homem trazendo um cântaro, tá certo? Aí, mais na frente ele diz: siga este homem, digam ao dono da casa, à dona da casa, em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa? Que aposento era esse? O cenáculo. E não era toda a casa que tinha um cenáculo, porque o cenáculo era uma área da casa, que ficava geralmente na parte de cima, e era uma área espaçosa para muitas pessoas. Então esta era, acredita ser, a casa de Maria, mãe de João Marcos. Provavelmente a mesma casa aonde o Espírito Santo se revela. Porque quando nós lemos Atos de 1 a 13, está escrito: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André e por aí vai. Todos se reuniam nesta casa, aonde tinha cenáculo. Aleluia, glórias a Deus. Então perceba que por ser uma casa que possuía cenáculo, era sempre utilizada por Jesus e por seus discípulos. Então, João Marcos, acredita-se que era alguém muito próximo do mestre. Aleluia, glórias a Deus. Entre uma tradição copta, acredita-se que na comissão dos 70, onde Jesus envia 70 dos seus discípulos, um desses 70 seria João Marcos. Então, perceba, nós temos um jovem discípulo que tinha tudo para ser um grande evangelista, tudo para ser um grande obreiro, podendo até ser um apóstolo por a sua aproximação com o próprio Jesus. João Marcos tinha tudo, mas, aleluia, chegou um momento na vida de João Marcos que ele achou que não tinha um chamado. E isso acontece na vida de muitos nos dias de hoje. Nós vivemos Jesus, nós falamos do amor de Jesus, mas tem um momento, muitas das vezes na nossa vida, que começamos a duvidar desse chamado. E aí, aquele jovem cheio de potencial fraquejou na fé.
Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Quando Jesus se revelou como o Filho de Deus, o pão que desceu do céu, perceba que muitos dos seus discípulos ficaram tristes com Jesus. João 6,60 diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Muitos daqueles 70 discípulos disseram que aquele discurso de Jesus era muito duro. Em João 6,66 vai dizer que, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não mais andava com ele. Aleluia. Momento de incredulidade no ministério de Jesus. Segundo esta mesma tradição, João Marcos foi um desses discípulos que fraquejou na fé e voltou. Aleluia. E olha que ele ficou muito tempo longe do seu chamado. Para alguns historiadores, como Joséfo, Pedro, por ser próximo, traz novamente, aleluia, João Marcos para perto dos discípulos. Perceba que João Marcos vai ser citado próximo de Jesus, e depois João Marcos vai ser citado já nas viagens missionárias de Paulo. Quanto tempo se passou? Aleluia. Das duas cartas de Pedro, pelo menos uma é dita que foi escrita por Marcos, tendo em vista que Pedro era indouto. Barnabé era primo de João Marcos, e aí ele convida João para ir junto de Paulo para as viagens missionárias. É aquele irmão crente que vai lá e diz: vem para cá, vem para perto, me acompanha na igreja. Esse foi Barnabé na vida de João Marcos. Aleluia. E ele traz João Marcos para perto dos discípulos. Em Atos 12:25 está escrito que Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão, voltando de Jerusalém, trazendo quem? João Marcos. Barnabé usa de agente missionário e traz João Marcos para perto do seu chamado. Aleluia. Em Atos 13:5 está escrito: quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também quem como auxiliar? João Marcos. Aleluia. Glórias a Deus. Porém, aleluia, teve um mais na vida de João Marcos. E depois que ele vai entrando novamente nos trilhos, vem um porém. Qualquer sinal de incredulidade, de desconfiança, de medo, fazia o quê? João Marcos recuar. E a gente percebe isso na vida de muitos hoje. Quando a perseguição aperta, o povo recua. Mas é decreto, tem que ser feito. Não, é o povo recuando. Aleluia. Em Atos 13:13, diz que eles estavam navegando de Pafos. Paulo e os seus companheiros viajaram a Perge da Panfia. João Marcos, porém, o quê? João Marcos voltou para Jerusalém. Recuou. Amados, esse varão, agora não mais jovem, criou um problema tão grande, causou um problema tão grande para o missionário Paulo, que ele briga com seu companheiro Barnabé, e uma briga gravíssima por conta desse rapaz.
Lá em Atos 15, 37, está escrito que Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado dele lá na Panfilha. Ele disse: não, eu não vou levar João Marcos. Ele se acovardou no momento mais difícil. E Paulo briga com Barnabé. Aleluia. E Paulo escolhe Silas e parte. E Barnabé pega João Marcos. E aquela comissão se dividiu. Aleluia. Mas havia um chamado na vida de João Marcos. Há um chamado na sua vida. João Marcos era sinônimo de discórdia. Mas Deus disse: não, você é um vaso escolhido para mim. Se muitos dizem na sua vida que você é instrumento de discórdia, saiba que Jesus está dizendo: você é um vaso escolhido. Há um chamado na sua vida. Pedro novamente chama João Marcos. Aleluia. O Evangelho de Marcos, hoje na Bíblia, para a grande maioria dos teólogos e historiadores, é a memória daquele grande apóstolo, Pedro, escrito por Marcos. Primeiro pela mensagem simples, mas cheia de riqueza, de detalhe, de alguém que viveu. Pedro viveu aquilo. Aleluia. Houve mudança de postura nesse jovem. Ele volta para junto dos apóstolos. Ele ajuda Pedro. E ele começa a entender o seu chamado. Aleluia. E aí, amados, quando você entende o seu chamado, as dificuldades vêm. E você, em meio a todos os problemas da vida, você continua dando graças a Deus, continua louvando a esse Deus. Ele foi preso já com Paulo. Aleluia. Perceba que aquele que fugia, quando as dificuldades vinham, agora foi preso. Lá em Colossenses 4:10 está escrito, Paulo escrevendo: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. Aquele que tinha sido problema foi preso com aquele que já não queria mais ele perto. Mas houve o quê? Conciliação. Houve perdão. Houve união. Naquele momento Paulo não queria, mas Paulo disse: esse rapaz tem um chamado. E deu uma segunda chance para Marcos Paulo. Aleluia. Glórias a Deus. Para João Marcos, desculpa. Glórias a Deus. E agora, até preso com Paulo, ele foi. Lá em Filemão 1:24 está escrito: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros, mandaram saudação a você. Olha esse Paulo agora falando desse Marcos, desse João Marcos. Aleluia. Glórias a Deus. Olha o sentimento do apóstolo agora. Por quê? Porque João Marcos estava entendendo o seu propósito. E quando você entende os seus propósitos, o seu propósito, os homens de Deus vão enxergar você diferente. Aleluia, glória a Deus. O jovem inconsequente agora era útil ao ministério. Aleluia, aleluia. Em 2 Timóteo, Paulo vai dizer: olha, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga junto de você, porque ele é muito útil ao meu ministério. Aleluia.
era um jovem consequente. Agora, um jovem útil. João Marcos aprende tanto sobre missão com o velho Paulo, que ele sozinho sai de Roma e vai para Alexandria, no norte da África. E lá ele funda uma igreja. Uma das maiores igrejas do cristianismo está em Alexandria. É a igreja de Copta, que lá elas têm João Marcos como santo, pelo grande trabalho missionário que esse jovem fez. Aleluia. Esse é o jovem que Deus escolheu para escrever as memórias de outro vacilão, Pedro. Aleluia. Esse evangelho, amado, ele é tão forte, o evangelho de Marcos. O primeiro evangelho, que ele foi base para Mateus e Lucas. Aleluia. Aleluia. Perceba algo. Os grandes homens de Deus têm altos e baixos. Aquele que teve o título de desertor, agora tem um título de evangelista. O evangelho de Marcos. Aleluia. Mesmo que você, na sua família, seja uma família religiosa, deixa Deus trabalhar em você. Quem sabe você não pode ser o João Marcos do século 21. Aleluia. Deixa eu dizer algo na vida de vocês que estão me escutando. Você tem um chamado. Aleluia. Deus quer falar na tua vida. E se você acredita nesse chamado, acredita nessa palavra que foi ministrada agora, acredita que esse evangelho tem poder para mudar a vida da gente, e a gente ser reconhecido pelos nossos feitos aqui na terra como no céu. Diga: eu creio. No chat. Diga: eu aceito a esse Jesus que muda. Se ele mudou a vida de João Marcos, ele pode mudar a sua vida também. João Marcos ficou muito mal visto, mas o seu fim não foi assim. O seu fim foi honroso, honrado por todos aqui na terra. Deixou um legado tremendo. Até hoje nós lemos aquilo que João Marcos escreveu. Sabe por quê? Porque ele acreditou no seu chamado. E não é diferente com você e comigo. Devemos acreditar naquele que nos chamou e naquilo que ele comissionou sobre as nossas vidas. Se você crê assim como eu, diga: eu creio. Está aqui a equipe de transmissão aguardando você dar este comando e dizer: olha, eu creio que Jesus pode mudar a minha vida. Aleluia. Este é o programa Louvor e Palavra. Aleluia. Este programa que tem sido feito para abençoar a sua vida. Estamos aqui quase todos os dias para abençoar a sua vida. Pois o objetivo desse programa, aquilo que Deus colocou no coração do nosso pastor, é ganhar vidas e vidas para o Senhor Jesus.